Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, Super Bowl acabou, oficialmente está dada a largada para a off-season da temporada 2026-2027 da NFL. E tem muita coisa rolando com o Dallas Cowboys, cara, sempre tem muita coisa rolando. Jogo é só em setembro, mas a NFL não para, por isso que esse esporte é maravilhoso e é agora que você tem que ficar atento. É bem agora, porque acontece tanta coisa. Se você meio que larga a mão porque não tem jogo, vai chegar lá na hora do jogo, você vai ficar perdidinho. Perdidinho. Aí você fala, mas quem que é esse cara? Mas o que tá acontecendo? Mas esse cara não era daquele time? Mas esse treinador não era do time tal? Então, atenção, foca no negócio, que agora que a brincadeira começa a ficar legal. Eu adoro cobrir off-season. E hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar. Mas antes disso, eu sempre tenho que falar porque você esquece. E você esquecendo não é legal para mim. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, vamos lá que a gente vai trazer conteúdo de Dallas Cowboys aqui praticamente todo dia. Quero ver quem faz isso, tá? Em off-season. Nem os caras que falam de todos os times fazem isso. Eu falo de um time só. E vou tentar ter esse compromisso com vocês, então me ajuda. Deixa o like aí e se inscreve no canal que dá aquela força pra gente continuar fazendo isso, né? Porque também se não tiver, eu vou ficar aqui falando pro telhado, não dá, né? Então me ajuda aí. Mas o que é o assunto de hoje? Semana passada, um pouquinho antes do Super Bowl, nem chega a ser semana passada, né? 3, 4 dias atrás, saiu que o Dallas Cowboys ia colocar a franchise tag no George Pickens. Era muito esperado esse movimento, porque é o que você faz até para preservar o jogador para uma nova negociação de contrato, que colocando a franchise tag, você não deixa esse jogador chegar no mercado e você pode negociar um novo contrato com ele mais diretamente. Isso no Dallas Cowboys nos últimos anos tem sido sinônimo de novelas, com vários jogadores. Até jogadores inesperados tiveram uma certa novela ali em questões de contratos, como o Zach Martin, por exemplo, que perdeu alguns treinos ali no training camp por causa de reestruturação de contrato. E isso tem virado novelas no Dallas Cowboys. Porém, Dallas, na figura do Jerry Jones, tem sido um pouco diferente nessa temporada. Já trocou rápido o coordenador defensivo, deixou o Schottenheimer e o Parker coordenarem a nova contratação do staff, e como tem que ser. Então, são movimentos que o Jerry vai mostrando que tá abrindo a mente depois de velho, ou não, agora chegou a hora de ganhar, eu sei o que eu tenho que fazer para ganhar, já ganhei 3 vezes, né? E marketing não é o que eu preciso fazer para ganhar. Então vamos focar no time. E ele já deu declarações também que ele não quer entrar numa novela com o George Pickens. Vamos lá, vamos pro começo de novo aqui. Franchise tag. Ela é um valor, quando você coloca no jogador, que ele recebe a média dos 5 maiores salários da posição. Você pega os 5 wide receivers mais bem pagos, faz uma média salarial, chega no valor. Desse ano vai ser ali por volta de 28, 29 milhões para o receiver, que para mim é o máximo que você tem que gastar no George Pickens, porque você já paga 35 milhões em um outro receiver. Eu não acho que o George Pickens não mereça 35, eu até acho que merece, mas é em outro time. No Dallas Cowboys, pensando em construção de elenco, pensando no que esse time precisa, eu pagaria no máximo isso daí. 28 e mesmo assim meio contrariado, mas tem uma história ali, uma conexão, tem que pensar no personnel do time também, ele encaixou muito bem com o time. Então isso eu pagaria pro George Pickens. Mas eu acho que o George Pickens não vai aceitar. Eu acho que vai precisar de reestruturação de contrato de CeeDee Lamb, mais reestruturação de contrato de Dak Prescott, talvez de Tyler Smith, e aí eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Acho que para você ser campeão, você tem que fazer algumas escolhas difíceis de serem feitas. É difícil você abrir mão de um George Pickens em prol de jogadores defensivos. Eu entendo aquele jogador que gosta do highlight, gosta de um jogo mais ofensivo, veja dessa forma. Mas a gente tem o Seattle e acabou de ser campeão com uma defesa de elite, né? Então eu pagaria só esses 28 pro George Pickens. Se ele não quiser ir para outro time, ameaçar a greve, se eu sou o Jerry, fala, meu irmão, beleza, não precisa assinar sua tag, tchau, obrigado, vai com Deus. O mundo ideal, e que para minha alegria fontes indicam que o Jerry Jones está disposto a isso, que aí, pô, vai cravar para mim que realmente o Jerry Jones tá pensando diferente nessa off-season, é a Sing and Trade. O que é isso?
Você não quer ficar com o George Pickens pelos valores que ele quer. Você até acha que ele merece isso, como eu falei. Mas não dá. A gente não consegue colocar isso no cap. Só que você não pode perder um jogador desse calibre de graça, até porque você investiu uma terceira rodada para tirar ele dos Steelers. Então você dá um novo acordo pro George Pickens, 33, 34 milhões, não sei quanto que ele vai pedir, mas já acordado com uma outra equipe. Vamos pensar uma equipe que precisa de wide receiver aqui. O próprio New England Patriots, vamos falar dos Patriots aqui, que tá em voga, né, o Patriots. O Dallas conversa com os Patriots e fala, tá, quanto vocês podem pagar no George Pickens? A gente pode pagar 5 anos, 4 anos, 33 milhões de dólares, ok? E aí eu te dou uma terceira rodada, Dallas Cowboys. Aí o Dallas Cowboys negocia com o George Pickens, 4 anos, 33 milhões, e fala, Pickens, eu vou te dar esse contrato, mas eu já vou te trocar pros Patriots. Fechou? Fechou. Então Dallas assina com ele, manda ele pros Patriots, e o Patriots manda uma terceira rodada pro Dallas Cowboys e já paga o que a gente pagou pros Steelers e não perde ele de graça. Por que isso é bom pro Dallas Cowboys? Porque você já vai se livrar desse jogador, você não pode pagar isso, e você capitaliza uma terceira rodada de volta que seja. Tô falando terceira rodada hipotética, pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser primeira, outro assunto, não é o cerne do vídeo. Mas você tem uma compensação pela saída do Pickens. E por que isso pro Patriots seria bom? Porque você impede do George Pickens chegar no mercado e virar um leilão. Quem paga mais, talvez chegue um time desesperado, um Titans. Jovem quarterback, nova comissão técnica, tem dinheiro para gastar. E o Brian Daboll lá, coordenador ofensivo, fala, eu quero o George Pickens. Paga 37 aí, porque eu preciso garantir esse jogador. Não tem esse leilão quando você faz uma single trade. Então o Patriots garante o jogador, se entra no leilão, e para essa garantia ele dá uma compensação para o Dallas Cowboys. Esse para mim é o cenário ideal. Single trade do George Pickens. E aí esse dinheiro que seria investido no George Pickens, você investe no edge. Tem muitos edges aí que estão dando sopa. Trey Hendrickson pode chegar no mercado, Max Crosby pode estar querendo sair dos Raiders, então você consegue mais um edge muito forte, um edge experiente, para parear do outro lado do Zeruaco. Você já tem um miolo forte com Quinnen Williams e Kenny Clark, você faz uma bela de uma linha defensiva. E ainda sobra dinheiro para quê? Você investir num wide receiver veterano, um wide receiver de confiança, que quando sua estrela, o CeeDee Lamb, esteja tendo marcação dobrada, esteja com um ótimo wide receiver, esse veterano seja sólido. De novo, vamos pegar um assunto que está no momento, Super Bowl ontem. Você tinha um excelente, um dos melhores cornerbacks na liga, no Christian Gonzalez, no encalço do Smith-Njigba. Você precisa de alvos de confiança para trabalhar. Seattle tem o Cooper Kupp, e ele foi fundamental. E tem nomes que vão estar disponíveis no mercado. Por exemplo, Keenan Allen. É um ótimo nome experiente para parear com o CeeDee Lamb, características um pouco diferentes, um nome confiável, boas mãos. Tem outros jogadores, eu estou dando exemplos aqui para ilustrar isso para vocês. E aí você tem um wide receiver estrela, um wide receiver experiente, confiável, você já tem o Ferguson, aí sim, você tem os operários ali, Kevante Turpin, Ryan Flournoy, Jalen Tolbert. Isso é uma construção de elenco. Tá? Ou não quer pegar um wide receiver veterano, quer pegar um wide receiver no draft para parear com o CeeDee Lamb, esse dinheiro extra você pega um linebacker, você pega um safety, e aí você vai montando esse elenco. Não tem necessidade de ter 2 wide receivers de elite no time. E eu digo mais, me fala times que tiveram 2 wide receivers de elite e venceram o Super Bowl. É raríssimo. É só você pegar no histórico aí, as dinastias Tom Brady. O melhor receiver era o Julian Edelman, que é ok. Ou o Patrick Mahomes teve o Hill, mas depois mandou o Hill embora porque não precisa pagar esses caras e investiu em defesa. E a defesa, mesmo tendo o Patrick Mahomes, foi muito importante com o Chris Jones e tudo mais. Os Eagles ganharam com uma ótima dupla de wide receivers no A.J. Brown e Devontae Smith, mas porque seu quarterback é muito ruim. Aí beleza, você tem que compensar do lado de lá. Não é o caso do Dak Prescott. O Dak Prescott é um quarterback competente que pode trabalhar com o CeeDee Lamb e com o receiver veterano. Eu sei que dói perder o George Pickens, eu sei que a maioria de vocês queria ver ele no time, porque é legal, pô. Você tem highlights, seu time fazer 40 pontos todo jogo, ver aquela conexão, ver aquelas big plays, é muito legal. Só que às vezes o muito legal não te leva ao título. Não te leva ao título. O Denver Broncos poderia ter sido campeão esse ano com Bo Nix e Cortland Sutton, com uma dupla de wide receiver quarterback. Infelizmente o Bo Nix machucou e aí o jogo ficou meio entregue ali contra os Patriots foram pro Super Bowl. Mas é disso que eu tô falando, construção de elenco. O mais sábio,
O mais inteligente é você alocar o dinheiro do Pickens para defesa e um receiver veterano. Mas o ponto do vídeo para a gente finalizar, como o velho Jerry vai lidar com essa situação? Se ele fizer, aí tem várias opções. Franchise tag, aí o cara assina, que eu acho que não vai acontecer. Sing and trade, ou cortar ele atrás de peças defensivas. Tem várias opções. Mas como ele vai lidar? Lidou rápido, resolveu a situação, endereçou, chegou redondinho no draft, sabendo que a gente precisa no draft, que isso é muito importante. Ficou com Pickens, draft só de defesa. Pickens foi embora, não veio compensação, talvez é importante pegar o receiver na quarta rodada, terceira rodada. Então, muito importante chegar no draft definido. Fez rápido, definiu rápido, não teve novela, resolveu a situação. Ponto, Jerry Jones, você está me mostrando que você está diferente, como você fez com a comissão técnica. Virou novela, greve George Pickens, Jerry Jones veio da TV e fala aquelas coisas todas e vai arrastando. O George Pickens não se apresenta ao training camp. Se ele lembra da declaração triste que queria o George Pickens com ele, aquela novela Dallas Cowboys de sempre. Vocês sabem onde isso vai dar, vocês sabem onde isso vai parar. A gente à mercê de montagem de elenco em prol do marketing. Isso não funciona, não tem funcionado. Para mim, essa situação do George Pickens vai dizer muito o que o Jerry Jones quer pro Dallas Cowboys e como ele realmente pode enxergar o futuro dessa franquia. Vocês já sabem a minha opinião, deixei claro aqui. Quero saber de vocês. Deixa nos comentários. Vamos trocar ideia de Dallas Cowboys. Valeu, pessoal!